Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui, seu amigo Elia Uller. Nós estamos aqui com uma nova revista, agora um trimestre novo. Sempre que começa um trimestre, a gente fica com bastante expectativa, do conteúdo. E aí nós estamos com o ataque contra a Igreja de Cristo, que é o tema do trimestre. E aqui nós temos o sumário com as 13 lições. E hoje vamos falar aqui resumidamente as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Sabe aquela história que o diabo não dorme de touca? E é verdade mesmo. Durante algum tempo, a igreja colocava tudo na conta do diabo, que foi o diabo que enganou, o diabo que se levantou, o diabo que fez, a culpa é de Satanás. E aí, decorrendo do tempo, parece que foi dando uma esfriada nesse assunto, Principalmente nós, assembleanos, não foi falado tanto sobre essas causas e efeitos da obra do diabo. E agora nós estamos caindo num outro perigo, que é ignorar a sutileza de Satanás. De um lado, nós tínhamos um extremo, colocava a culpa no diabo em tudo, e por outro lado, a gente acaba ignorando que a influência do mal, que é Satanás, ainda é muito vigente na igreja, e nós estamos sob ataque ainda, Os ataques mudaram, eu sempre digo que o cachorro muda, mas a coleira é a mesma, mas ela continua atuando, O que o diabo ofereceu para Eva no jardim, oferecendo conhecimento, algo para ser semelhante a Deus, incitando ali a soberba, mostrando a ela o fruto para incitar os olhos. Isso ainda continua nos nossos dias e é isso que a gente vai falar aqui, que é um assunto bem importante e interessante, Sempre recomendando aí aos professores, se puderem, sempre dando uma lida aos poucos, porque aí vai dando tempo de você montar a organização mental de maneira a transmitir o conhecimento. Porque se você deixar para sábado à noite, se você talvez não tem muita habilidade na absorção do conhecimento e organização de ideias, vai ficar mais difícil. Então é melhor pegar numa segunda, numa quarta, na quinta, sexta, um pouquinho só cada tópico, você vai lendo e você vai começar a organizar essas ideias, Porque só ter o conhecimento não é suficiente, a gente tem que adequar ele na linguagem e fazer com que essa linguagem seja feita de uma forma que fique claro para os alunos, que não fique dúvida. Então é isso que nós vamos falar aqui. É bom que a gente fale com bastante clareza, Para não haver duplo sentido. Eu sempre digo, nós temos compromisso sim com o que falamos e nós temos compromisso com o que as pessoas entendem. Que às vezes a gente está ensinando uma coisa e o aluno está entendendo outra. Então eu sempre faço aquela parada, Quando a gente exprime uma ideia e leva ela até um pouco mais adiante dentro de um tópico, aí, dado momento, a gente precisa dizer o que a gente está querendo dizer e o que a gente não está querendo dizer. Eu sempre deixo isso como orientação didática aos professores. Tipo assim, você vai expressar uma ideia, daí você diz assim, não estou querendo dizer que vai ser sempre assim que acontece com todas as pessoas, ou seja, não estou generalizando, então é o que você não quer dizer. Ou então você diz assim, o que eu estou querendo dizer é que isso ocorre quando a gente não vigia. Aí você deixa mais claro e ratifica o seu pensamento, isso eu estou querendo dizer e isso eu não estou querendo dizer. Então por isso que a IBD tem que ser falada de uma forma suave, branda, A linguagem ela tem que ser acessível a todos, não adianta ficar usando palavras difíceis que só 2 ou 3 vão entender. O aluno tem que levar um dicionário para a sala ou para a igreja. Ela precisa ter clareza, objetivo claro. Por isso que a gente pega aqui, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O que é sutileza? Sutileza é parecido com ardiz, é aquela inteligência para o mal, aquela capacidade de entrar de fininho sem ser notado, sem ser percebido, de inculcar uma ideia sem que a pessoa perceba. Então a sutileza é muito parecido com o que o chupim faz no ninho da correca, por exemplo. Você pode usar uma linguagem assim, a correca sai para beber água, que é um passarinho, e o chupim vem e coloca os ovos no ninho da correca. Quando a correca volta do banho, da alimentação, ela vai chocar os ovos dela, mas ela não percebeu que ali há um ovo que não é dela, que é de outra espécie de ave. Então isso é sutileza. E Satanás fica tentando fazer isso o tempo todo. Por isso que a gente tem esse conteúdo agora em mãos, para a gente poder estar aí se ligando. Então a igreja ela está sob ataque. Esse ataque é sutil,
Deus alerta pela própria palavra, como nós vamos ver aqui no próprio texto, 1 Timóteo 4, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Às vezes uma pessoa que você conhece, às vezes é um amigo seu que exprime uma outra ideia ou quer te carregar para um caminho diferente, com história de que viu um anjo, de que Deus revelou, sonhou. Então tudo isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque de outro modo a gente vai sofrer. Disse Paulo, se vocês acatarem outro evangelho e outro Jesus que eu não anunciei, com razão o sofrereis. Então existem outros evangelhos, sim, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é uma artimanha do mal para tentar descaracterizar o verdadeiro e genuíno evangelho, tá certo? A igreja ela está em um momento muito difícil, hoje está difícil se posicionar. Até estava vendo agora a cantora Bruna Carla, ela fez uma afirmação e isso causou, né, uma onda muito grande nas redes sociais, mas eu entendi o posicionamento dela. A gente não é contra as pessoas, nós somos contra alguns estilos de vida. Então isso deve ficar claro. A gente ama a todos, mas a gente não negocia os valores do reino. A gente não pode negociar, então chega um tempo que a gente tem que se posicionar. O meu pensamento é esse. Mas os meus filhos podem não pensar igual. Mas isso é individual. Eu tenho que me portar dessa forma. Esse é o conceito. De outro modo, eu vou começar a tolerar algumas coisas. E as características do tempo moderno é um tipo, está tudo pronto para Satanás deitar e rolar. E a gente tem que ter esse cuidado, né? A natureza do ataque ele pode ser aqui espiritual, porque o ataque espiritual ele trabalha no esfriamento da igreja e é tão simples que a gente vai deixando e não percebe isso, né? A gente sabe que o culto começa em casa, mas a gente vai simplesmente abandonando a devoção a Deus. Você que é professor acaba estudando só para dar aula, só ora quando está no culto, só lê a Bíblia para procurar versículo para ler na igreja, e aí o esfriamento espiritual ele começa a chegar. E aí o que acontece? Quando chega um momento que eu preciso da resistência, ou eu vou precisar daquele material, daquele conteúdo, eu não tenho. Por quê? Porque a minha vida ela foi se esfriando paulatinamente. Então a vida de oração, a nossa vida com Deus, a nossa entrega, a nossa renúncia, você já renunciou muitas coisas. Mantenha, como disse Paulo, se você já foi livre, não coloque o pescoço debaixo do jugo de novo. Não faz sentido você já ter vencido alguma coisa e voltar para aquilo dando ouvidos a Satanás novamente. Então, no campo da espiritualidade, acontece essa frieza e essa mornidão. O ataque moral é o que se refere ao pecado em si, o pecado que está na Bíblia, registrado como pecado. E às vezes a igreja ela vai meio que banalizando e vai aceitando algumas coisas que são pecado como natural, como normal. E isso é uma artimanha do mal também para tentar destruir a igreja. E aí a gente vê que muitas coisas que eram ensinadas sempre, por exemplo, a volta de Jesus, né, que é o assunto que nós vamos falar aqui também, né, nesse trimestre, está relacionada à nossa preparação para o arrebatamento, é um assunto que quase não se fala. E esse esfriamento nesse assunto da Bíblia gera uma frieza espiritual, né, e moral também, porque afinal, se Jesus não vai voltar, para que eu vou me preparar? E isso vai gerando mais e mais frieza, né? E as coisas que antes era pecado sexo antes de casar. Me lembro que quando eu namorava, era falado todo culto que sexo antes do casamento era pecado. Agora quase não se fala sobre isso e meio que foi naturalizado de uma forma tão sutil que a gente não percebeu que muitos jovens estão na prática do ato sexual sem casar e isso traz frieza espiritual para essa nova geração que está vindo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o pecado deve ser tratado seriamente. A nossa posição em relação ao pecado deve ser uma posição de não negociar, não flertar, não brincar e não alimentar a nossa natureza. Se nós fizermos isso, nós vamos cair. Ninguém é super, mega, ultra power. Todos nós somos falhos e limitados. Então a vigilância é uma coisa
muito importante. Nós vemos que a esfera do ataque ali vai falar na esfera religiosa, né? Tem muitas coisas que se parecem com o evangelho, mas não são, né? Não há dúvida de que o apóstolo Paulo, se referindo aos cristãos professos que se sucumbiram ao ataque do diabo, e o pior, agora estão a serviço dele, pessoas que foram enganadas e hoje estão enganando. E a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não ensinar errado aquilo que a gente aprendeu errado, e às vezes a pessoa acatar alguma ideia e repetir sem analisar. Eu acho que Daniel, ele não estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego diante da estátua, porque ele estava na cova dos leões. Isso é um achismo, que eu já vi muita gente falar. Aí você vai repetindo isso. Chega um momento, alguém vai perguntar, será? Aí você vai analisar. Daniel e Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja, a estátua que precisava de adoração pela ordem de Nabucodonosor e a cova dos leões estão a dezenas de anos de distância. Não tem como. Daniel não estava com os 3 jovens porque ele já estava na diretoria do império. Então são coisas que a gente tem que analisar antes de passar adiante. Você vai repetir alguma coisa? Procure saber qual é a fonte, porque às vezes se fala tanto alguma coisa que aquilo se torna tão comum, mas a gente não sabe quem inventou e quem começou a falar. Então é importante a gente entender a fonte da qual nós estamos citando. Então na esfera religiosa a gente é muito atacado. No Novo Testamento já tinha os ataques do gnosticismo que proibia o casamento, né? Ou até o casamento normal, proibia manjares, que não poderiam comer certas coisas. Então a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não ensinar coisas no âmbito religioso como se fossem verdades bíblicas. O que está na palavra de Deus, biblicamente, é a verdade. Então sempre interprete a Bíblia usando o que a gente chama de tripé hermenêutico. Você tem um texto do Antigo Testamento que embasa e tem que ter pelo menos 2 textos no Novo Testamento para que a gente caracterize essa ideia como uma doutrina. Do contrário, vai ser apenas um conceito, uma ideia, um pensamento, uma opinião. E se você vai dar a sua opinião, deixe claro, essa é minha opinião. Não quer dizer que a Bíblia esteja dizendo, é algo que eu penso, né? E sempre evite a palavra eu acho. Eu acho que no âmbito religioso o diabo está atacando. Não, use a palavra eu penso. Fica melhor, né, para você poder passar a sua ideia. Na esfera social, nós vemos que a sociedade como um todo também está sofrendo ataque do diabo. A gente vê principalmente a caracterização por uma coisa chamada inversão de valores, onde coisas valem muito mais do que pessoas, onde o humanismo, o materialismo, o antropocentrismo acaba sendo predominante. Isso quer dizer, as pessoas estão sempre querendo ficar no centro. E isso está vindo para dentro da casa de Deus. Vem, e aí pessoas querem ser tratadas na casa de Deus como se fosse o próprio Cristo, como se fosse um Deus, quando na verdade é um servo falho e limitado como os outros qualquer. Então a gente não pode, né, endeusar ninguém, porque nós sabemos que todos são falhos e todos carecem da ajuda do Espírito Santo. Então não pode haver inversão de valores. Mas eu tenho um amigo que ele tem muito dinheiro, mas você tem um amigo que não tem muita grana. Então você tem que ser amigo dos dois. Não podemos fazer essa discriminação na casa de Deus também. Essa inversão de valor, ela não deve ser praticada por nós que servimos ao Senhor. Tá bom? E para encerrar, tem 2 maneiras da igreja se proteger para fazer aqui o fechamento do nosso material de apoio aos professores, que é através da palavra de Deus, principalmente, e também pela oração. Então a gente precisa estar sempre ligado na palavra, entendendo a Bíblia como ela se interpreta no seu contexto, não isolando o versículo, mas pegando ela no seu contexto, usando exemplo de passagens onde algo semelhante aconteceu para saber qual a vontade de Deus para aquela circunstância, e isso ajuda muito. Quer ver um exemplo muito simples? Mateus 4, a tentação de Jesus. Transforma as pedras em pães, joga aqui abaixo e me adora. Nós vamos ver que essas 3 coisas foram praticamente oferecidas para Eva no Éden. E isso, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, é o que o apóstolo João também escreveu na sua epístola. E a gente tem que ter esses cuidados, porque o aprendizado ali é que Jesus rebate pela palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus.
o diabo usou o Salmo 91 para dizer, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele isolou o versículo, que não era um versículo de promessa diretamente para o Cristo, né? E tentou, usando a própria palavra, não sei porque tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, o diabo sabe o Salmo de cor, e ele citou esse Salmo para Jesus, mas Jesus, usando a palavra, ele disse, não, está escrito, nem só de pão viverá, eu não vou transformar nada em pães. Ó, te joga daqui abaixo e me adora, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Agora todos os reinos do mundo eu te mostro, agora tu me adores por um pouco. Aí diz a Bíblia que Jesus falou, né? Não posso te adorar, somente a Deus eu devo prestar meu culto. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Satanás ausentou-se dele por um tempo. Então, quando a gente resiste uma tentação, pela palavra, pela oração, Satanás não se dá por vencido. Ele vai procurar uma outra artimanha para te apresentar algo que você tem falta, aquilo que você sente falta. Jesus estava com fome e o diabo ofereceu pão. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, porque aquilo que a gente deseja, a gente acaba, infelizmente, conseguindo, né, em algumas circunstâncias. Em último, a oração é importante, a gente está em contato com Deus pela oração, como diz lá Filipenses 4 e 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, sejais conhecidos diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graças. Então é a oração, que é a oração que nós falamos com Deus, a súplica, quando envolve um clamor mais incessante, e a ação de graça é a nossa gratidão a Deus pelo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer. Muito bem, agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus, e boa aula para você lá na sua congregação, e seja uma bênção, seja um canal de bênção para todos ali. Amém.